Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar essa câmera aqui, parece que tá meio tostinha. Muito boa noite, bem-vindos, eu sou Thalia Armani e nós vamos começar agora mais um programa Vem Falar Comigo. Chama todo mundo aí de casa, compartilha a live e vamos falar hoje sobre Nosso Caminho é a Paz. Não sei vocês, mas eu ando muito preocupada com tudo que anda acontecendo no nosso país e por isso vamos falar sobre isso, sobre a importância da paz. Topa? Vem falar comigo. E para começar, acho que a gente precisa começar agradecendo, né? Quando somos pessoas gratas, a paz nos vem muito mais facilmente, né? Porque reconhecemos que de fato, muitas vezes temos muito mais do que merecemos. E aí a gratidão abre caminhos para a esperança, para a paz, para todas essas coisas boas. Não é verdade? Então canta rezando comigo também, por favor, para Deus abençoar esse programa, todas as pessoas que estão ouvindo, todo o nosso Brasil, que está precisando tanto de paz, não é? E já temos gente conosco, Alessandra, Vando, meu querido, bom vê-lo aqui. Reza cantando comigo, por favor. Essa música que se chama Aleluia. Essa é uma versão da Adriana Arides. Canta comigo. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 aleluia. Bem-vindos todos vocês. A minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu. Meu coração agora vive em paz, e nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Aleluia, 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 aleluia. Canta comigo, abre seu coração para Deus nesse momento. E agradece pela sua vida, pela sua família. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a noite e o luar, eu vejo como é grande o seu amor. Eu vejo o dia amanhecer, quero tanto agradecer. E é por isso que eu canto aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Amém. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. Vocês sabem que às vezes eu tô tão cansadinha com 1 milhão de coisas que aconteceram no dia e tal. Mas no exato momento que eu começo a fazer o programa, pronto, Deus me enche de uma super energia que eu já fico enlouquecida para falar de 1 milhão de coisas com vocês. Então, muito bem-vindos e vamos conversar sobre tudo que a gente tem que conversar hoje, que o dia vai render, minha gente. Olha aí, ai, Helena aqui conosco, bem-vinda, querida, obrigada por estar aqui, que bom. Ah, Wanda elogiando meu casaco, obrigada. O frio, né, menino? O frio deixa a gente até mais elegante. Muito bem, galera da Web Rádio, super presente, mandando corações pra nós. Wendel, Maria de Lourdes, bem-vinda. Ai, gente, pera lá. Sou Adam, Thiago, olá, boa noite, querido. Que bom, gente, super feliz de termos todos aqui. Bom, então vamos falar sobre o tema de hoje, gente. Pedindo para que Deus continue intercedendo por todos nós, pelo nosso país e tudo mais, não é? Quero ler para vocês um trechinho do que veio na oração quando eu estava discernindo o tema desse programa. E aí talvez a gente consiga entender um pouquinho dessa escolha, né? Então Deus começa dizendo assim, que Ele escolheu os nada, né? Os despossuídos. Nós, né, gente? E Ele diz, quando eram um pequeno número, bem poucos estrangeiros no país, imigravam de nação em nação, de um reino para o outro, e segue por aí, né? Então aí Deus está falando das minorias, né? Está falando desses abandonados, né? Dos estrangeiros, né? Que hoje, quanto nós estamos vivendo isso, né? O pessoal da Venezuela, por exemplo, tentando vir para cá, passando por uma situação tão difícil, não é? E aí Deus continua. Escolhi Israel quando este povo era um pequeno número. Eu gosto de pegar as pequenas coisas e torná-las grandes, coisas insignificantes e torná-las importantes, coisas fracas e torná-las fortes, a fim de que nenhuma carne se glorifique de seu próprio sucesso ou de seu próprio poder. Olha que interessante isso que Deus está dizendo, né? Então, falando do povo escolhido e dizendo que ele pegou um povo que era pequeno mesmo, um povo que era fraco, que era considerado a minoria e tudo mais, né? Justamente para torná-los fortes. Eis o porquê te escolhi. Não te escolhi porque eras excepcional, mas sim porque eras o primeiro dentre os pecadores. E teus próprios olhos, gente, a língua tá enrolando toda aqui, ó. A teus próprios olhos. E porque pensavas e continuas pensando que és um nada. Olha aí. Quando um homem ou uma mulher se acha indispensável e acredita ter um papel importante, eu faço uma de duas coisas. Eu o humilho através de uma aprovação pessoal ou retiro dele minha luz. O pecado da igreja de Laodiceia era dizer, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não saber que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Forte, né? Então Deus está aqui nos lembrando que somos nada sem Ele. Essa é a verdade. E que Ele muitas vezes nos escolhe para fazer coisas justamente porque somos nada. Porque quando a gente acha que a gente é alguma coisa, Ele mostra pra gente que não é bem assim que funciona. Não é? E então, o que eu acho que é importante a gente lembrar disso tudo, né? Que somos o nada. Mas em Deus, o nosso nada se transforma em tudo. E aí a gente tem que ficar feliz de ser um nada, sabe? Porque é exatamente isso. Quando eu percebo que eu por mim mesma não teria direito, né, assim, a amor, não teria direito às coisas boas dessa vida e tudo mais, mas que Deus me dá isso tudo porque Ele é generoso comigo, eu me coloco no meu devido lugar, né, da minha pequenez. E o que acontece? O tema de hoje, né, que diz que o nosso caminho é a paz, é justamente porque eu tenho visto e ouvido muitos discursos de violência, de ódio, de rancor e das pessoas tentando fazer justiças com as próprias mãos e tudo mais.
Isso tem me preocupado muitíssimo e eu espero que também tenha preocupado a vocês. Enquanto eu estava rezando, eu me perguntando, Deus, mas o que é que está acontecendo com esse mundo, com as pessoas? A coisa está muito doida, né? Ele, em outros momentos, já me disse que realmente estamos chegando no momento que ele vai retornar. E aí, gente, o negócio tá meio divisor de águas aí, né? Mas ele também me fez lembrar nesse momento que às vezes as pessoas estão muito incomodadas justamente porque estão assim, se sentindo nada, se sentindo incapazes, se sentindo fracos, se sentindo oprimidos e tudo mais. E aí as pessoas, na tentativa de sair disso tudo, começam a tentar então lutar e ir pelo caminho da violência para conseguir dizer, não, eu sou alguém, eu tenho direitos, e eu isso, e eu aquilo, e tudo mais, né? Mas então, olha que coisa interessante, né? Deus vem nos mostrar o caminho oposto ao que a maioria das pessoas tem tentado seguir hoje, né? Que é, entenda que somos nada, e tudo bem. Olha aí que coisa fantástica, né? Por quê? Porque quando a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos, a gente faz errado, né, gente? A gente comete atrocidades quando a gente faz justiça com as próprias mãos, essa é a verdade, né? Nós é que acabamos nos sujando naquilo tudo, ao invés de fato sermos justos, né? Temos que deixar de novo a justiça para Deus, né? Que é de fato quem tem a consciência do todo e pode realmente fazer um julgamento. E geralmente ele decide por não fazer, né? É isso que nós vemos na vida de Jesus, né? Mesmo quando ele era, olha que interessante, né? Me lembrando agora da passagem lá da mulher adúltera que ia ser apedrejada, né? E Jesus diz, não, então atire a primeira pedra, aquele que nunca pecou, né? Aí ninguém atira. Ele poderia atirar, né? Mas aí ele diz, eu também não vos condeno. Então aquele que poderia, de fato, condenar, porque não tinha nem o rabo preso, é justamente o que também decide não condenar. Interessante, não é? Essa dinâmica de Jesus. Muitas vezes na minha vida eu falo, Jesus, o que eu faço nessa situação aí, ó? O bicho tá pegando, não sei o que fazer, Senhor, como é que vai ser? E aí, o que eu tento me lembrar é sempre isso, assim, né? Se Jesus estivesse nessa situação, o que ele faria? Não é? E hoje nós estamos assim, se os bandidos têm armas, eu também quero ter, né? Pra que, chuchu? Que tu quer uma arma? Vai fazer o que com ela? Né? Porque fico eu aqui pensando, se esse fosse o caminho, vamos todo mundo ganhar arma e sair no Parará aí, né? Fico eu aqui pensando, se esse fosse o caminho, Jesus teria feito isso, né? E aí me lembro eu aqui agora da passagem lá no Horto das Oliveiras, em que Jesus estava para ser preso e morto. E os apóstolos já sacam a espada e vamos lá, né? Acho que foi Pedro, inclusive, que acabou ferindo um dos soldados, né? Cortou a orelha de um dos soldados. Jesus vai lá, cola a orelha do rapaz e diz, não, guarda isso aí. Eu não vim para isso, né? Então, se Jesus não veio em missão de guerra, por que nós viemos? Por que achamos que viemos, gente? Não viemos. Na verdade, Jesus vem nos dizer isso em muitos momentos, mesmo depois que já morreu, reencarnou, não sei o que, volta e diz, a paz esteja convosco, né? Distribui a paz novamente. É a isso que ele veio, né? Então é a isso que nós temos que servir também. Por mais que muitas vezes a gente se sinta extremamente instigado nesse mundo em que estamos a ir para a violência, porque nos sentimos violentados. Só que a verdade é que assim, a gente nem sabe, quando a violência chega até nós, a gente nem sabe como é que ela veio, de onde é que ela veio de fato, sabe assim? Vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Uma das coisas que me motivou a fazer esse tema de hoje, além da oração, dessas coisas todas que eu estou contando para vocês, foi porque ontem eu fui dar uma aula, né? Num curso de pós-graduação de nutrição, por incrível que pareça, né? E eu dou uma aula de psicologia nesse curso,
falando sobre psicologia hospitalar, o contexto hospitalar, essas coisas todas. E um dos temas que eu abordo lá é um tema chamado empatia. Não sei se todo mundo sabe o que significa empatia, mas empatia tem a ver com conseguir sentir o que o outro sente, né? Então eu me coloco no lugar do outro e consigo sentir o que ele provavelmente sentiria naquela situação ou está sentindo naquela situação. Então, a aula é sobre uma porção de temas, dentre eles empatia. Só que eu fiquei pensando, não adianta eu falar teoricamente sobre empatia. Poderia ficar lá dando 1000 conceitos e tudo mais. Mas, de novo, como vocês perceberam, a definição de empatia já coloca que tem a ver com sentimento, com o que nós estamos sentindo. E o sentimento, ele é de uma ordem muito diferente da razão, né? E que quando eu explico um termo para alguém, eu estou explicando racionalmente, mas isso não tem nada a ver com sentimento. E empatia tem a ver com sentimento. Então eu pensei, eu preciso promover a empatia. Não adianta eu ficar explicando. As pessoas não vão chegar lá, provavelmente, né? Então, como é que eu falei? Como é que eu vou fazer isso, né? Se eu ficar lá só no blá blá blá, explicando, não vai rolar. O que promove sentimento nas pessoas? Pensei, a arte. A arte é um excelente caminho, um excelente veículo para promover sentimento nas pessoas. Falei, bom, então nós vamos começar por aí. E aí me lembrei de um filme que eu recomendo para vocês, que na verdade é um documentário. Existe o filme também, mas na verdade esse que eu usei, que eu estou recomendando para vocês, é um documentário. Esse documentário se chama Parada 174 ou Ônibus 174. Provavelmente alguns de vocês conheçam. Esse documentário é sobre um sequestro de um ônibus que aconteceu no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2001. E aí foi para os jornais, para as grandes redes de TV, enfim, né? Foi bem divulgado na época o ocorrido. E aí esse documentário começa assim, então, mostrando o sequestro do ônibus. E o cara lá dentro, que tinha sequestrado o ônibus, que depois, mais futuramente, a gente vai descobrir que se chama Sandro. Então o Sandro lá dentro, com um revólver na mão, apontando para as pessoas, dizendo que vai matar as pessoas e tudo mais. Porque ele entrou para assaltar essas pessoas dentro desse ônibus, a polícia cercou o ônibus e ele fez aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus de refém. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Essa negociação do Sandro com a polícia durou algumas horas. E os jornalistas cercaram o ônibus e foram documentando o que estava acontecendo ali, né? E aí foi mostrando essas cenas e tudo mais. Cenas horríveis, como vocês podem imaginar, né? Daquela situação. Mas o que é muito interessante, então assim, o documentário começa já com essa cena, mostrando essa cena, né? E na hora a gente sente muita raiva do Sandro, né? Por quê? Porque felizmente não somos assassinos, nem ladrões, nem nada disso. Então numa determinada situação, que tem várias pessoas envolvidas, a gente sempre vai se identificar com alguém. No caso, como não somos nem ladrões, assassinos, nem coisas do gênero, a gente se identifica com as vítimas, com as pessoas que estavam sendo sequestradas ali, né? Também não somos policiais nem repórteres, então também não vamos nos identificar com as pessoas que estavam de fora, provavelmente com as pessoas que estão dentro do ônibus, então no caso as vítimas. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. Porque é isso que está acontecendo conosco, a gente vive hoje, pelo menos nós que vivemos nas grandes cidades, até nas pequenas cidades, eu percebo que isso tem piorado, a gente se sente cada vez mais vulnerável, né? E cada vez mais exposto à violência. Então a gente tem medo dessas coisas, então é muito mais fácil ainda de a gente se identificar com essas coisas, com essas pessoas. Então a gente fica com raiva dele, né? Tipo, como assim? Que ódio, como assim? A pessoa indo trabalhar, um cidadão de bem, e aí é interrompido por um cara que entra no ônibus com uma arma dizendo que vai matar as pessoas, enfim, né? Fica com ódio dele mesmo, né? Só que, ao longo do documentário, vai mostrando as cenas no ônibus e tal, mas aí o documentário vai contando um pouquinho da história do Sandro, né? Então vai buscar pessoas da família dele, pessoas que o conheceram e tal, e vai contando a história desse menino, né? E aí a gente descobre, ao longo da história, que esse menino não tem pai, é filho de pai desconhecido. Então olha aí, já é um problema, né? A maioria de nós tem pai, ou conhece o pai, ou sabe quem é o pai, essas coisas todas.
Isso faz diferença. Ou pelo menos tem uma figura masculina da família próximo que vai te ajudar nessa questão da identificação de você mesmo, né? Eu, homem, entendo que ser homem é ser como meu pai, ou como meu tio, ou como meu avô. E no caso, o Sandro não tinha nenhuma figura masculina próxima com quem ele pudesse se identificar. Então era criado só pela mãe, e ele quando era criancinha, viu a mãe ser morta a facadas na frente dele. E ele saiu correndo, foi chamar a tia do lado, mas a mãe já morta, enfim, né? Aí a tia diz pra ele assim, depois de um tempo, né? Ele foi pro hospital, enfim, constatou que de fato ela tinha falecido. A tia pergunta, você quer ir no velório da mamãe, Sandro? Quer ir lá despedir? Aí ele olha pra tia e diz, vou ali jogar bola. E não responde o que a tia perguntou, né? E aí a tia conta que depois de muitos anos ele ainda continuou contando essa história para as pessoas, que viu a mãe sendo esfaqueada e tudo mais. Esse é o tipo de trauma, né, minha gente, que nem com muitos anos de terapia a gente não resolve. A gente dá uma melhorada, né? Mas vai dizer que vai ficar incrível, que vai esquecer essa cena? Lógico que não, né? Depois de um tempo, o Sandro acaba indo morar na rua. Vai morar na rua, faz amizade com os meninos da rua, e aí eles entrevistam outras pessoas que ficavam na rua junto com o Sandro. E aí essas pessoas vão contando, assim, né? De que ele chegou lá, ele não fumava, não usava droga, não roubava, nada disso. Mas aí começa a ficar com fome, vê que outros meninos roubam e conseguem dinheiro para comer, essas coisas todas, enfim. E ele começou a conviver com os meninos que ficavam na Praça da Candelária. E ele viu e estava presente numa coisa que foi chamada de Chacina da Candelária. A Chacina da Candelária foi quando policiais foram até lá, né, à noite, e atiraram em muitas das crianças que estavam lá, dormindo, né? Mataram muitas dessas crianças. No caso, amigos do Sandro que estavam lá, e Sandro não morreu, porque conseguiu correr rápido. Provavelmente não estava dormindo, a hora que os policiais chegaram, conseguiu correr. Não foi atingido, mas muitos dos amigos dele foram mortos. Foi morto. Depois disso, Sandro começa a roubar na rua, é preso e vai parar numa penitenciária, que eles foram até lá filmar a penitenciária que ele ficou por alguns anos. E também achei muito interessante porque o carcereiro da penitenciária dizendo que o Sandro tinha um bom comportamento, se comportava bem lá, era uma pessoa aparentemente amigável e tudo mais, mesmo estando há muitos anos nesse lugar. Essa cadeia, as celas eram para mais ou menos 10 pessoas, né? A cela que o Sandro ficava tinha mais de 25 pessoas, né? Não tinha janela, não tinha entrada de ar. Segundo o carcereiro, fazia mais ou menos 50 graus lá dentro. E esses prisioneiros que estavam lá, então, como eles não cabiam no lugar que eles estavam, eles faziam um revezamento. Então, metade ficava deitado, metade ficava de pé, porque se todos deitassem não cabia, né? Eles amarravam cordas, inclusive, com talas embaixo, ficavam pendurados nas cordas para ficar mais para cima e caber as outras pessoas embaixo, né? Assim, então, imagine, eles não tomavam banho de sol, não tinha essa opção, né? Não tinha nada disso. Ele ficou lá por uns anos até que um dos caras que estava lá conseguiu organizar uma fuga e ele foi uma das pessoas que fugiu nessa questão, né? Resumindo, depois ele foi visto então nessa questão do sequestro do ônibus e tudo mais, né? E vai mostrando outras pessoas com quem ele conviveu, do orfanato que ele morou por um tempo, e de que ele tinha vínculo com uma das funcionárias lá do orfanato, que ele, meses antes desse sequestro, ele foi procurar essa mulher e dizendo que
que ele queria arrumar um emprego, mas que ninguém ia dar um emprego para ele, porque ele era um ex-presidiário, não sabia ler, não sabia escrever, essas questões todas, né? Enfim, se envolveu nesse sequestro e tudo mais, né? E eu achei muito interessante, porque assim, a gente começa odiando aquele sequestrador, né? Depois que a gente ouve todas essas histórias, vê essas cenas e tudo mais, a gente começa a sentir compaixão. Foi assim que eu senti. E sempre que eu apresento esse filme para os meus alunos, eles também me contam disso. De que eles começam odiando essa pessoa. E a hora que essa pessoa ganha nome, ganha uma história e tudo mais, a gente começa a sentir compaixão. E começa até a entender, assim, será que a gente não tem nada a ver com isso mesmo? Com esse sequestro que aconteceu e tudo mais? Quantas vezes nós vemos crianças nas ruas e quantas vezes a gente faz alguma coisa por elas? Não é? Então parece que a gente tem a ver com isso, sim, sabe? Não me parece que... A sensação que eu tenho é que estamos todos conectados de fato. Esses dias eu vi uma entrevista de um moço dizendo, perguntando se a gente acreditava em Deus, ele dizendo que ele já duvidou da existência de Deus muitas vezes e que ele foi, acho que foi para a África, numa missão, para ajudar pessoas carentes lá e tudo mais, e ele viu uma pobreza extrema, né? E aí ele dizia as pessoas sofrendo muito por fome, por falta de recursos total, né? E ele dizendo, se Deus existe, por que ele abandonou essas pessoas, né? E ao longo da história e da convivência que ele vai tendo com essas pessoas, ele conclui no final que não é que abandonou aquelas pessoas, que abandonou fomos nós. E Deus é o que as mantém vivas até que nós consigamos de novo olhar para elas e entender que são os nossos irmãos e que precisam da nossa ajuda. Não sei se está fazendo sentido tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês. Tem vários comentários, eu não li nenhum e vou ler agora. Tiago dizendo, Thalia, tive um debate sobre educação com algumas candidatas a deputada federal e quando eu coloquei em pauta o desrespeito aos professores, uma das candidatas, que é professora, falou que o grande problema é justamente a violência dentro de casa e que o aluno leva para a sala de aula tudo o que vê com essa história. O ambiente familiar é muito importante para a formação do cidadão, de fato. É exatamente isso, Tiago. Muitas vezes a gente quer só simplificar as coisas. Nesse documentário, por exemplo, que eu estou contando para vocês, no final do documentário, quando eles mostram o desfecho desse sequestro, que é quando o Sandro sai do ônibus, né, assim, é rendido pela polícia, as pessoas que estavam em volta assistindo o sequestro vão até ele tentando espancá-lo, né, e a polícia tem que tentar, acaba defendendo ele para ele não ser espancado pelas pessoas, assim, né. Eu entendo o quanto as pessoas estavam se sentindo agredidas também com o que ele fez, né? E nenhuma violência é justificada. Então, não estou aqui dizendo que o Sandro era um santo e que estava certo o que ele fez, lógico que não. Mas o que a gente está dizendo aqui é justamente isso, assim, de que se eu vejo uma situação de violência e reajo a essa situação de violência também com violência, a gente chega em lugar nenhum, né? A gente chega no 0 a 0, né? Que é um pouquinho disso que Tiago está dizendo, assim, né? Então a gente vê as crianças tendo ações violentas, eu atendo crianças também, né? Como vocês sabem, eu sou psicóloga, enfim, também atendo crianças. E esse é um jeito de descobrir, por exemplo, o que está acontecendo com essas crianças. Eu coloco ela na sala e dou a ela, por exemplo, bonecos e tudo mais. Se ela apanha em casa, por exemplo, ela vai bater nos bonecos. Eu sei que vai. Porque as crianças, quando não só as crianças, nós adultos também, é que as crianças fazem isso de um jeito mais genuíno. A gente consegue, às vezes, elaborar um pouquinho, faz de um jeito um pouco diferente. Mas as crianças são muito genuínas, no sentido de que elas vão reproduzir para mim o que elas estão vivendo,
não é? Então, se elas estão apanhando, elas vão bater nos bonecos, entende? É isso. Mas nós temos que conseguir fazer diferente, né? Temos que conseguir fazer o que Jesus nos ensinou. Alguém te bate, dê a outra face. Não estou dizendo que é fácil e não estou dizendo que a gente precisa apanhar. E não estou dizendo que outras pessoas devem bater, não é isso. Estou dizendo que o caminho para acabar com a violência não é a violência, né? Porque é isso, quando nós conseguimos ouvir, entender a história do Sandro, a gente sente compaixão por ele e não vontade de matá-lo, que era o que as outras pessoas que estavam ali e só viram o sequestro estavam tentando fazer, né? Bom, entrou mais um monte de gente aí que comentou um monte de coisa. Espera que eu vou voltar, vou dar um oi pra vocês. Eu vou ficando empolgada aqui, né, gente? Começa a falar, não para mais. Vocês sabem como é que é. Pronto, então entrou aqui, ó. Tereza, Maria José, Romário, Edson, Wagner, Sebastião, Maria, Edileide, Vânia, Estefânia, Cláudio, Nadir, Padre Manuel, a sua bênção, por favor, olhe por nós. Oração para Patrícia, Lúcia e sua família, todos os ouvintes da Rádio Divina Providência. Ei, obrigada, amém, que Deus abençoe muito você, Patrícia, Lúcia, a família toda. Ana Maria, amém, muito obrigada, excelente. Bom, então, comecei explicando isso para vocês, né, gente? Que na verdade, por que eu tô dizendo isso tudo, né? Para dizer a vocês, o caminho, se a gente quer mesmo a paz, e se a gente quer acabar com violência, é reagir com paz, com compaixão, com amor. É isso que desarma as pessoas. Se você estiver no meio de uma discussão calorosa com alguém, que você perceber que o negócio está dando muito ruim, pede desculpas. Verdadeiramente, peça desculpas. Eu duvido que essa pessoa vai fazer, tanto faz. Duvido. Provavelmente ela vai conseguir parar, baixar a guarda e conversar contigo, né? Então, primeiro a gente se redime. Primeiro, Thalia, mas eu acho que eu não estava errado. Não, tudo bem, mas o cristão é aquele que pede desculpa mesmo quando ele tá certo, não é? Então, vamos lá. Para que a gente consiga quebrar esse ciclo da violência. A gente está falando um pouquinho do ciclo da violência, né? Então, alguém me agride, eu agrido essa pessoa de volta, essa pessoa vai ficar mais agressiva ainda, e aí, sabe assim? Isso é muito perigoso, né? E é isso também que acontece nessas relações violentas e tudo mais, né? É um ciclo vicioso que só se quebra com essas coisas boas. O amor, minha gente, presta atenção no que eu vou dizer. O amor é o sentimento mais forte que existe na face da terra. O amor. Foi o amor que fez esse homem ir parar no céu direto, assim, ó. Entendeu? Então, não se esqueçam disso, né? Eu entendo que a gente está se sentindo frágil, que a gente quer se proteger e tudo mais. Mas a gente não pode se esquecer que a nossa proteção vem de Deus. Se nós queremos nos proteger, oremos. Peçamos a proteção divina. Isso não quer dizer que a gente não pode reivindicar, não só pode, como deve reivindicar dos nossos governos, que a gente tenha, de fato, direito a governos que proporcionem segurança para o cidadão e tudo mais. Claro, né? Mas a gente não pode esquecer dessa outra dimensão, que é a que mais importa, né? Que vem da nossa fé, que vem da nossa real crença de que Deus está nos protegendo sempre. E é com Ele, principalmente, que a gente tem que contar, não é? Porque senão a coisa fica meio capenga, né, gente? Bom, eu quis trazer isso tudo porque eu vejo cada vez mais a revolta das pessoas, né? Com o governo, com essa questão da violência, e agora que a gente está se aproximando das eleições, né? As pessoas têm debatido esses assuntos assim de um jeito bem caloroso, né? E às vezes até bastante intolerante e tudo mais, né? Então eu peço de novo para que a gente tenha esse discernimento, né? Até nas discussões, né? Jesus não deixava de dizer a verdade, nós temos que continuar dizendo a verdade daquilo que a gente acredita, né?
mas com amor, com carinho, com respeito. Isso tudo é muito importante, né? Comecei dizendo então dessa questão, né, de que as eleições estão aí e tal, e eu tô muito assustada com os caminhos, né, que as coisas têm tomado, assim, com o nível de violência dos discursos, com o nível de violência das pessoas umas com as outras, dos candidatos uns com os outros, dos candidatos em si, enfim, né, com essas conversas sobre armamento, né, minha gente, eu entendo que pessoas assim, muitas vezes a gente nem pretende ter uma arma, né? Ai, não pretendo ter uma arma, mas tudo bem se todo mundo tiver direito e tudo mais. Mas pare e pense, quem são as pessoas que vão querer ter uma arma, não é? Pra quê que a gente quer isso, né? Então ouçam com atenção e com cuidado quando as pessoas, por exemplo, vangloriam e dizem que porque na época da ditadura que era bom e tudo mais, né? Muitas pessoas morreram, foram mortas na época da ditadura, foram torturadas, inclusive crianças, mulheres grávidas. Então a gente precisa estar atento a isso tudo, né? Por mais que a nossa democracia não seja incrível, a democracia é o único meio que a gente pode dizer o que a gente pensa sem ser censurado, sem que a imprensa seja censurada. As pessoas têm o direito de saber as coisas que estão acontecendo. E hoje a gente tem o direito de ir e vir do jeito que a gente quiser, a gente tem o direito de falar o que quiser, né? E isso é a democracia que nos dá, né? Então por isso a gente precisa continuar tendo essa clareza da importância dos nossos direitos para não perdê-los e da importância de um mês que vem votarmos conscientemente, pensando seriamente sobre isso, assim, né? Muitas vezes a gente acha que o nosso voto não vale nada, é só uma pessoa, que bobagem, né? Isso é uma coisa boba. Eu votar, não votar, ou eu votar nulo, ou eu votar branco, isso não faz diferença nenhuma. Não é assim. O voto de cada um de nós é que elege a pessoa que vai estar lá dentro, né? E muitas vezes a gente fica reclamando da nossa política, dizendo que é tudo corrupto, é tudo ladrão e tudo mais. É o seu voto, o meu voto, o nosso voto, que elege um ladrão para ser presidente da República. Não é o cargo de presidência que torna a pessoa um ladrão, né? Ou um corrupto, ou um tirano, um ditador, não é nada disso, né? Então, por favor, estejam atentos e conscientes. Pesquisem na internet, hoje a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso ao plano eleitoral, né? O plano que esses candidatos têm para governar o nosso país, a formação desses candidatos, quem são essas pessoas, o que elas sabem sobre política ou não, sobre governar um país ou não, sobre economia, que é o que o nosso país está precisando ser gerido de forma organizada, bem gerido, né? Então, quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem clareza no que está dizendo, que tem um discurso coerente, porque vai ser um diplomata. Um diplomata é a pessoa que faz a diplomacia, então ela vai para outros países, vai conversar com governantes de outros lugares, que vai fazer a negociação. A arte de se comunicar é algo muito difícil e que é adquirido com estudo, sabe? Isso foi um dos temas da aula de ontem com as meninas que eu comentei com vocês, que eu ensinei sobre empatia. Uma dos temas da aula também era sobre comunicação. Comunicar-se não é tão simples quanto parece. Às vezes a gente tem essa sensação de que porque eu sei falar, tá resolvido. Não. Quando a gente começa a estudar, a gente entende que tem muito pra gente aprender sobre comunicação. E que se comunicar é muito mais do que falar, é transmitir de fato uma informação. Então eu, quando estou me comunicando com alguém, eu tenho responsabilidade sobre o que a outra pessoa está entendendo. E aí eu preciso me esforçar para ver o que ela está entendendo ou não, para que a minha comunicação seja efetiva. Então a gente precisa de pessoas no nosso governo que consigam ser bons comunicadores, que consigam transmitir bem as informações para fazer bons acordos, para que o nosso país consiga definitivamente sair da crise que entrou, né?
Então, por favor, pensem sobre isso tudo, né? E eu desejo infinitamente muita, 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 muita paz para todos nós, para o nosso país. Eu desejo que as nossas crianças consigam ver esse país como um bom lugar para se viver no futuro, né? E isso depende das escolhas que nós vamos fazer o mês que vem, nas urnas eletrônicas. Então, pensem sobre isso. Combinado? Enfim, era isso, minha gente. Vamos encerrar, né? Muito obrigada por vocês que estiveram aqui conosco hoje. Agradeço demais. Um beijo pra vocês e nos vemos na semana que vem. Até! Tchau, tchau. Ai, vamos pôr música pra terminar, né, gente? Que isso? Música pra agradecer? Que é isso, minha gente? Vamos sim. Pedir a bênção não só para as nossas famílias, para as pessoas que a gente ama, mas para o nosso país, né? Para que ele seja bem direcionado. Para que Deus nos ajude, para que a gente consiga ter sabedoria para eleger pessoas que vão ajudar o nosso país a melhorar cada dia mais. Tá bom? Um beijo para você. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia, 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 aleluia. Beijo, minha gente. Boa noite.